Chegamos ao livro que é considerado por muitos o Apocalipse do Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Além de profeta, Zacarias, cujo nome significa o Senhor se lembra, também era da linhagem sacerdotal. Ele nasceu na Babilônia, mas estava no grupo que retornou a Judá em 539 a.C. Seu ministério profético começou junto com o de Ageu, mas parece ter se desenvolvido por um tempo maior, indo de 520 a.C. até perto de 480 a.C. A mensagem começa com um apelo para que as pessoas deixem seus caminhos maus, abandonem suas obras perversas e voltem-se para o Senhor dos Exércitos. Ou seja, arrependam-se para que não sejam castigados pela ira do Senhor, como foram seus pais e avós com a destruição de Jerusalém e com o exílio. A partir daí, começam as visões e o simbolismo de estilo apocalíptico. Esse grupo de visões começa com a primeira visão, em Zacarias 1, de 7 a 17, que fala dos cavalos coloridos. O fato de serem 4 pode indicar uma extensão geográfica em referência aos 4 pontos cardeais, ou pode também indicar uma extensão temporal, como nas 4 estações do ano. As cores podem simbolizar 4 tempos, por exemplo, destruição, tribulação, exploração comercial e paz. Enviados de Deus, montados em cavalos coloridos, percorrem a terra e verificam que há paz e tranquilidade. Essas palavras me fazem lembrar 1 Tessalonicenses 5,3, um sinal de que a destruição repentina está por vir. De fato, quando esses cavalos coloridos reaparecem, lá em Apocalipse 6, de 1 a 8, eles tiram a paz da terra. Talvez por isso o cavalo branco seja o último em Zacarias e o primeiro em Apocalipse. Mas apesar disso, o povo de Deus não deve temer, pois o Senhor dos Exércitos promete que ele mesmo está voltando para Jerusalém com misericórdia, uma vez que o templo, o qual simboliza a presença de Deus, será reconstruído. As cidades do Senhor voltarão a transbordar de prosperidade e o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. A segunda visão está em Zacarias capítulo 1, de 18 a 21, e fala dos chifres e dos artífices. Os chifres são derrubados uns pelos outros e destruídos de uma vez pelos artífices, um para cada chifre, possivelmente um para cada tempo. Enquanto o chifre representa uma batalha em confronto direto e franco, o artífice, uma palavra aqui que pode ser traduzida como ferreiro, carpinteiro, mestre no trabalho de fabricar e lapidar, fala de estratégia. Fala de armamento bélico especial, de um outro nível muito superior a qualquer valentia direta. Os chifres são as nações que humilharam Judá e Israel em diferentes épocas, possivelmente Egito, Assíria, Babilônia e o Império Medo-Persa. Daniel também viu esses chifres e viu que o 4º chifre tomou o lugar dos outros 3. Foi nessa ocasião que ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas o obedecessem. O seu domínio é eterno e não terá fim. O seu reino jamais será destruído. Jesus é o carpinteiro, o artífice que derrota os valentes com grande superioridade. A terceira visão está no capítulo 2 de Zacarias, versos 1 a 13, e fala da fita métrica. O homem que estava com a fita métrica para medir Jerusalém não teve êxito em sua tarefa, pois havia tanta gente na cidade que a cidade não estava cabendo. Isto se deu porque muitas nações foram juntadas a Israel e também se tornaram povo do Senhor. Isto é motivo para a gente cantar e se alegrar. O Senhor, Ele mesmo, assume o papel de muro de proteção para o seu povo e de glória no meio da cidade. O povo do Senhor é a menina dos seus olhos e, portanto, deve sair imediatamente da Babilônia. Mas é estranho. Zacarias não estava profetizando para os judeus que haviam regressado da Babilônia e já durante o reinado Medo-Persa de Ciro, que havia conquistado a Babilônia.
Pois é, embora tivessem saído fisicamente da Babilônia, as pessoas ainda não tinham abandonado a cultura babilônica em seu coração. Assim como aqueles israelitas no deserto que ainda carregavam o Egito dentro de si, ou como cristãos que se batizam, mas não recebem o Espírito Santo e continuam mundanos. Portanto, Jerusalém está cheia, transbordando de gente, glória a Deus, mas essa gente precisa sair da Babilônia. Conforme Apocalipse 18, 4 e 5, falando da cidade impura, de um lugar de demônios, que diz: saiam dela, povo meu, não participem de seus pecados ou serão castigados por ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu e Deus se lembrou, olha o nome de Zacarias aí, e Deus se lembrou dos seus atos perversos. A quarta visão está em Zacarias capítulo 3, de 1 a 10, e fala das roupas do sacerdote. Nesta visão, Zacarias viu o sumo sacerdote Josué, líder espiritual dos judeus. Ao lado dele estava o anjo do Senhor, e ao lado do anjo estava Satanás, o acusador, que obviamente estava ali para apontar cada um dos pecados do povo de Deus que Josué representava. As roupas do acusado estavam imundas, numa constatação de que as acusações eram verdadeiras. Contudo, o Senhor, o grande juiz, rejeitou as acusações e repreendeu Satanás. Josué era como um tição, uma brasa tirada do fogo, ou seja, ele estava caminhando para a destruição e já tinha começado a se decompor. Mas agora estava salvo ao ser tirado do fogo. Os pecados de Josué e, obviamente, do povo estavam perdoados. As suas roupas foram trocadas por novas vestes, muito mais nobres e totalmente limpas. Além de livrá-lo das acusações, o Senhor prometeu a Josué que ele teria autoridade na casa de Deus e um lugar junto a Deus, ao lado dos anjos. Eu sei que você sabe que o Senhor já te salvou e te resgatou lá do fogo do inferno. O que talvez você não saiba é que Satanás não pode mais acusar você de seus pecados, pois o Espírito Santo já te deu novas vestes. No quarto, na intimidade com o seu Senhor, você veste as vestes de uma esposa cheirosa e linda, preparada para o seu marido e recebe amor dele. Mas quando sai para as batalhas, você se equipa com toda a armadura de Deus, em linha com Efésios 6. Justiça em todo o tronco, como se fosse uma couraça. A verdade na sua cintura como um cinto. A evangelização nos pés como uma bota. E a fé na mão direita como um escudo. A salvação na cabeça como um capacete. E a palavra de Deus na mão esquerda como uma espada espiritual. Além de oração o tempo todo. Feito isto, onde está, ó morte, a tua vitória? Satanás bateu perna, vazou. Sabe por quê? Porque o renovo veio. E em um único dia, naquela sexta-feira de Páscoa, lá mesmo em Jerusalém, o pecado do mundo inteiro e de todas as gerações foi removido. O sacerdote ganhou a pedra do Espírito, a pedra de 7 faces ou de 7 olhos, não importa, como está em Apocalipse 5:6. Mais do que perdoado, o outrora acusado, agora livre, recebe as 7 dimensões do Espírito de Deus, assim descritos em Isaías 11, verso 2. O Espírito do Senhor que está sobre ele, esta é a primeira dimensão. O espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Depois dessa, Zacarias precisou ser despertado para não pensar que era só um sonho. E foi quando veio a quinta visão, em Zacarias 4, de 1 a 14, a respeito do candelabro de ouro e das 2 oliveiras. Josué, o líder espiritual, já havia recebido as 7 faces do Espírito de Deus. Quem também precisava receber o Espírito agora era Zorobabel, o líder administrativo. Ele precisava entender que a obra deveria ser feita não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que o anjo lhe apresenta um candelabro de ouro maciço, com 7 lâmpadas e 7 tubos que levam a energia para as lâmpadas. A energia naquele tempo era o óleo extraído da oliveira. Neste cenário, Zacarias vê 2 oliveiras,
duas fontes de energia para o candelabro. Se você não está entendendo, não se preocupe. Zacarias também não entendeu nada e perguntou duas vezes: o que significa isto, meu senhor? O anjo estranhou as duas vezes e questionou: você não sabe? E Zacarias duas vezes respondeu: não, meu senhor. O anjo explicou a Zacarias o seguinte: o candelabro representa o Espírito Santo de Deus. É por ele que o administrador deve agir para aplanar as montanhas. E é pelo Espírito de Deus que se conduz uma obra do início até o final. É preciso começar e terminar. Eu sinto-me obrigado a citar outro texto que está em Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em você irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Eu espero estar sendo instrumento de Deus para isso em sua vida. E as oliveiras são dois homens ungidos pelo Espírito de Deus para servir ao soberano Senhor de toda a terra, o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Com certeza, o meu querido aluno Nelton, quando vir isto, vai logo perguntar: essas duas oliveiras, esses dois homens de Zacarias 4, são as mesmas duas oliveiras, as duas testemunhas citadas em Apocalipse 11? É possível. E alguns estudiosos pensam que sim. Porém, há um outro grupo de estudiosos que pensam que não, que embora não possamos descartar Josué e Zorobabel como sendo essas testemunhas em Apocalipse, há fortes indícios de que o apóstolo João tenha utilizado a linguagem de Zacarias, porém com uma aplicação mais geral, de modo que as testemunhas de Apocalipse sejam outros dois homens, os quais não teriam passado pela morte, isto é, Elias e Enoque. Há um outro grupo, do qual eu particularmente me incluo, que gosta de associar Apocalipse 11 a Marcos 9. Quando você faz isso, você entende que as testemunhas de Apocalipse podem ser Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas, as fontes de energia do Espírito para o povo de Deus. É neste sentido, neste mesmo sentido de lei e profecia, que Zorobabel e Josué, aqui em Zacarias, podem se encaixar como oliveiras nesta aplicação mais restrita. A sexta visão está no capítulo 5, nos 4 primeiros versículos de Zacarias. É sobre o pergaminho voando. É preciso levantar os olhos para ver. Eu não sei se você sabe, mas quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, eles foram divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua estavam os pecados verticais, os pecados contra Deus, que são: não tenham outros deuses além do Senhor, não criem ídolos, a imagem de qualquer coisa, não jurem falsamente em nome do Senhor, anota esse terceiro, e lembre-se do sábado. Na segunda tábua estavam os pecados horizontais, os pecados contra as pessoas: honre o seu pai e a sua mãe, não mate, não adultere, não furte, anote este, que seria o 8º na lista completa. Não minta contra o seu próximo, não tenha inveja, não cobice as coisas do seu próximo. A primeira tábua foi resumida por Jesus como: ame ao Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento. A segunda tábua como: ame ao seu próximo como a si mesmo. Zacarias viu um pergaminho grande, de 9 a 10 metros de comprimento, por 4,5, 5 de largura, desenrolado, voando, provavelmente escrito dos dois lados. O profeta conseguiu ler 2 coisas que estavam escritas ali. A primeira é que os ladrões serão expulsos da terra. E a segunda é que os que juram falsamente em nome de Deus serão expulsos da terra. Zacarias não conhecia o resumo de Jesus. Então, ele escolheu o mandamento que estava mais ou menos no meio de cada lado daquele pergaminho, cada um deles representando, obviamente, todos os outros mandamentos que estavam daquele lado, que representaria a tábua, e o pergaminho voou até a casa das pessoas que cometeram aquele pecado, seja o pecado contra Deus, seja o pecado contra o próximo. E assim Zacarias leu a maldição que estava contra quem violava um tio sequer da lei do Senhor.
e a casa dessa pessoa totalmente destruída. A sétima visão está também em Zacarias capítulo 5, porém dos versos 5 a 11, e fala da mulher dentro do cesto. Os pecados da terra são muitos a ponto de encher um cesto bem grande, fechado com uma tampa de chumbo. Abriram a tampa e havia uma mulher sentada dentro do cesto. O nome da mulher? Perversidade. Fecharam o cesto e duas mulheres com asas grandes como de cegonhas vieram, pegaram o cesto e levaram. Temos aí, então, uma referência bíblica a um tipo de ser celestial feminino, curiosamente. De que natureza é este ser, nós não sabemos. Sabemos que a perversidade saiu de Jerusalém e foi levada para a Babilônia, para ser adorada por lá. Em Apocalipse 17, esta mulher perversa é descrita como sendo a própria Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O que faz sentido se nos lembrarmos que é típico dos babilônios não adorarem a nenhum outro deus senão eles mesmos. Ou seja, a mulher que Zacarias viu escondida dentro do cesto não é uma pessoa, mas um sistema perverso, o sistema babilônico, a Babel espiritual que domina o mundo. E a oitava e última visão de Zacarias está no capítulo 6, versos de 1 a 8, e fala sobre as 4 carruagens. Os cavalos coloridos da primeira visão estão de volta, mas desta vez puxando carruagens de guerra. Se lá em Zacarias 1 eles percorreram a terra e encontraram tudo em paz e tranquilidade, agora já não se faz esta afirmação. Os cavalos novamente se dividem em 4 grupos, vermelho, preto, branco e malhado, sendo que estes 3 últimos se dirigiram respectivamente para o norte, para o oeste e para o sul. Eu não sei o que significa, mas a visão fecha para a carruagem de cavalos pretos que foi para o norte, e eles deram descanso para o Espírito do Senhor. É provável que a terra do norte seja a Babilônia, o lugar para onde foi levado a mulher, a perversidade da visão anterior da mulher dentro do cesto. O descanso que a presença dos cavalos pretos trazem ao Espírito de Deus parece indicar que o castigo enviado serve para apaziguar a ira do Senhor contra aquele povo. Terminadas as visões, no capítulo 6, de 9 a 15, temos Zacarias recebendo uma ordem: confeccionar uma coroa de ouro e colocá-la sobre a cabeça do sacerdote Josué. O sacerdote rei se chama Renovo, uma inegável referência ao Messias. Agora, o capítulo 7, estamos em dezembro do ano 518 a.C., 2 anos depois dessas visões que acabamos de falar. O povo faz a seguinte pergunta ao profeta: Senhor, desde o ano 586 a.C., ou seja, quase 70 anos, quando o templo foi destruído, nós cantamos lamentações e jejuamos em determinadas épocas, relembrando este fato. Nós já estamos de volta a Jerusalém, o templo já está sendo reconstruído e queremos saber, dá para aliviar essa barra? O Senhor responde com outra pergunta: por acaso é para mim que vocês estão jejuando nesses quase 70 anos aí? Não é para vocês mesmos, não? E de modo bem semelhante ao jejum que eu exijo, que está lá em Isaías 58, 6 e 7, está também em Tiago 1, 27, o profeta anuncia em Zacarias 7, verso 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal um contra o outro. O capítulo 8 fecha esta sessão anunciando 10 bênçãos que o Senhor tem para Jerusalém. O primeiro é que eu tenho muito ciúme do Monte Sião, sou consumido de zelo por ele. O segundo, eu voltarei para Jerusalém, ela será chamada Cidade Fiel e Monte Santo. O terceiro, as ruas e praças da cidade voltarão a ficar cheias de idosos e de crianças brincando. No quarto, parece impossível para vocês, mas por acaso é impossível para mim? Quinto, trarei de volta os que foram levados, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. O sexto, os céus derramarão o orvalho, as videiras ficarão carregadas de uva e a terra produzirá suas colheitas. Sétimo, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá.
No 8º, ao invés de jejuns, vocês celebrarão festas de alegria. O 9º, pessoas de nações, cidades, de todo lugar virão a Jerusalém pedir a bênção do Senhor. E o 10º, pessoas de nações e de línguas diferentes agarrarão o povo de Deus pelas vestes, pedindo que lhes deixe andar com eles. Os capítulos seguintes parecem ter sido escritos muitos anos depois, possivelmente lá por volta de 480 a.C. Eles falam da vinda do Messias, da sua rejeição do seu reino e da restauração de Israel. Zacarias 9:9 é uma clara referência à entrada de Jesus em Jerusalém no domingo que antecedeu a Páscoa. E diz: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo, vitorioso, mas também é humilde. E vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 10:4 anuncia Jesus como fundamental. Ele é a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e o governante. Em Zacarias 11:4-17, temos um ato simbólico do profeta, que age como um pastor imprestável, sem compaixão, que abandona o rebanho, quebra suas varas, favor e união, e recebe a mixaria de 30 moedas de prata pelo seu serviço, em uma referência à traição de Judas Iscariotes. Zacarias 12:10 anuncia o choro amargo de Jerusalém pela morte do filho único, ou do filho mais velho. Olharão para aquele a quem transpassaram. É uma profecia claramente cumprida na cruz, conforme João 19:34 e 37. Zacarias 13, verso 7, foi citado por Jesus em Mateus 26:31, anunciando que os discípulos se dispersariam no momento da sua prisão. Desperte a espada contra o meu pastor, o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. E Zacarias 14:9 resume o anúncio final que o profeta faz do reino do Messias. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Obrigado e até a próxima.